Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori e 3 dias depois do seu maior trauma, desse rebaixamento que ainda machuca, vou falar bem sinceramente, assim, ainda é uma mácula, ainda é um vexame, mas 3 dias depois o Santos e principalmente o santista, o torcedor do Santos, não teve muito tempo para lamber as feridas, para se recuperar, já que teve que tomar uma decisão que vai afetar o resto da vida do Santos. Eu acho que essa é uma eleição que vai ser importante, vai ser crucial até para o futuro do Santos. Acho que vai definir se o Santos retoma um caminho de grandeza ou se vai tomar aí um rumo incerto, duvidoso e decadente. Eu acho que é um risco muito grande de ser tomado e eu acho que no caso do Santos especificamente não tem muito meio termo, assim. Eu acho que o Santos tem hipóteses muito ruins, é verdade, mas enfim, dentro das possibilidades que existem, o risco de você ou conseguir tomar decisões melhores e fazer uma gestão maior existem, essas possibilidades existem, mas o risco de cair muito, do Santos descambar, como fizeram outros times, e ter muitas dificuldades para retomar um caminho de glórias, pode ser muito grande também. Fiz toda essa reflexão só para falar que hoje, 9 de dezembro, estou gravando depois da meia-noite, então já é dia 10, mas enfim, vocês entendem a tecnicalidade disso. Marcelo Pirillo Teixeira foi reeleito presidente do Santos. Eu digo reeleito não pela sequência, mas porque ele já foi eleito outras vezes, ele já foi presidente do Santos, já foi reeleito especificamente outras vezes, mas depois de 2 passagens, a segunda muito grande, volta a ser presidente do Santos Futebol Clube. Então falaremos um pouco sobre a eleição do Santos, a eleição do Marcelo Teixeira e algumas possibilidades, algumas reflexões, assim. Não vou fazer uma análise muito aprofundada, apenas alguns pensamentos que eu tenho com relação a isso. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, acompanhe o canal Meninos de Fora da Vila, apoie e diga o que achou da eleição de Marcelo Pirillo Teixeira, eleito com 4.762 votos, inclusive com muitos votos online. O Santos tem um processo que eu considero muito democrático entre seus sócios de eleição. Você precisa ter um ano de sócio, pelo menos. E, recentemente, nas últimas eleições, o Santos permitiu que os sócios votassem à distância, voto online. E, basicamente, ganha o presidente que tem mais votos. E aí os sócios não têm muitas restrições, não precisa ser conselheiro, não é eleição indireta. Eu acho o processo democrático, já falei aqui algumas vezes que eu tenho minhas dúvidas se isso não acaba prejudicando o Santos em certo ponto, no sentido de sempre ficar trocando o presidente e não permitir que eles tenham um tipo de planejamento, mas é inegável que é um processo democrático. Quem vota é quem tem condição, de acordo com o estatuto, é quem é sócio. No caso, por exemplo, eu sou e eu pude votar. Já adianto, eu não votei no Marcelo Teixeira e eu vou falar um pouco sobre o porquê, mas uma coisa que eu estava pensando sobre a eleição do Santos é que deveria ter segundo turno. Neste caso, especificamente, não fez diferença, porque o Marcelo Teixeira teve mais de 50% dos votos, então ele seria eleito mesmo que tivesse segundo turno. Mas eu acho importante a ideia de segundo turno no Santos, porque aparecem muitas chapas e às vezes poderia vencer alguém que a maioria talvez não quisesse, mas que teve mais votos do que o segundo colocado. Enfim, só uma pequena reflexão aqui. Mas, voltando a falar de Marcelo Teixeira, talvez os mais jovens, assim, as pessoas que vêm acompanhando o canal, ou pessoas que acompanham outros canais do Santos, mas que são torcedores mais recentes do Santos, não tenham a memória do trabalho do Marcelo Teixeira. Inclusive, só para
fazer o merchan. Tem um vídeo de uma entrevista com o Marcelo Teixeira aqui, então o canal Menino de Fora da Vila tem uma entrevista com o presidente do Santos atual. Tem uma entrevista dele. Entrevista muito boa, eu acho, assim, no sentido que o Marcelo Teixeira é um cara bom de ser entrevistado. Mas ele é um cara político, ele sempre demonstrou, assim, ser muito político no que tange ao governo do Santos, à administração do Santos. Isso eu falo, sim, se é uma coisa boa ou ruim, é só um fato, né? Eu acho que a política é um tipo de ofício. Você tem que ter tino, você tem que ter vocação, você tem que ter experiência. Ele tem experiência em muitas outras coisas, mas ele também tem um processo político no Santos muito grande. Lembrando, então, ele é filho de um ex-presidente do Santos, o Milton Teixeira, que foi presidente de 83 a 87, e é uma coisa que ele sempre lembra, que ele era filho do cara que foi presidente do Santos durante o famoso título do Santos de 84, o último antes da fila de quase 18 anos. E o Marcelo Teixeira foi presidente quando foi quebrada essa sequência, esse tabu do Santos sem títulos. Ele foi presidente já nos anos 90, acho que 90, 91, 91, 92, 91, 92, não lembro como é que era antes. E aí em 2000 ele volta, e é interessante esse processo de ida e volta do Marcelo Teixeira, porque mostra como assim, existe uma influência muito grande das pessoas que já estão dentro do Santos. Ele fez um biênio que não é nada memorável, assim, os anos 90 do Santos foram muito ruins. Depois vai entrar o Samir, que acaba tendo até um momento melhor. Tem outros presidentes, acho que tem um outro antes ainda. E aí ele assume novamente em 2000. Tem um período de muitas conquistas, então ele é o presidente efetivamente que leva o Santos a retomar um rumo bom. Eu acho que é um pouco isso que elegeu ele novamente, essa lembrança afetiva, né? essa memória afetiva boa do Santos de 2002, campeão brasileiro, finalista da Libertadores, campeão brasileiro de novo em 2004. Foi tudo sob o comando dele. Eu acho que tem coisas a serem consideradas aí, mas eu não estou tirando esse mérito, né? Não deixa de ser um mérito. Para quem assistir a nossa entrevista, a gente discute muito com ele sobre a questão de legado. Eu acho que isso é uma coisa que para além das conquistas que o presidente consiga, é importante que ele deixe um legado bom, até porque o sistema democrático do processo eleitoral do Santos quase que inevitavelmente vai colocar um outro presidente. Eu falo isso porque quando você tem um sistema menos democrático, eu vou mencionar aqui, eu não sei como é que é o sistema eleitoral do Atlético, mas o Atlético Paranaense é um time que tem o mesmo gestor há muito tempo, que é o Mário Celso Petralha. E aí, de novo, né? Bom, seja ruim, não estou julgando aqui valores, mas o fato é que é um cara que, por ele saber que vai ter o poder mais para frente e por ele ter muita vivência do próprio Atlético Paranaense, eu acho, ele consegue fazer com o time que ele quer. Acaba que ele, em certos aspectos, ele é muito competente na gestão do time. Eu não tenho nenhum problema em admitir isso aqui, apesar de não gostar da pessoa dele em si, mas os méritos administrativos do Atlético Paranaense e do Mário Celso Petralha são inegáveis. Então, eu sempre refleti sobre isso, né? Será que o fato do Santos sempre trocar de presidente não atrapalha uma questão de planejamento a longo prazo? E aí é complicado, porque eu gosto muito do fato do Santos ser democrático, mas eu não gosto, até porque eu não gosto da ideia de alguém continuar muito tempo no poder. Mas, às vezes eu fico pensando, né, se o Santos tivesse um gestor que continuasse à frente do Santos e tivesse, ao mesmo tempo, capacidade, vontade de fazer o Santos crescer e a certeza de continuidade, se não seria necessário que isso existisse para que o Santos continuasse. Porque senão o Santos precisa de presidentes que deixem legados, que deixem coisas boas, sementes boas plantadas para que o próximo presidente, que talvez não seja ele, aproveitem depois. E aí, nesse ponto que eu quero falar sobre o Marcelo Teixeira, é que eu acho que um pouco do que ele pega de positivo da gestão vitoriosa dele, eu vou desconsiderar 91, 92,
porque é muito pouco lembrada e eu acho que ele não foi eleito, a eleição dele não teve relação com isso. Então eu vou pegar aqui o período de 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que foi o período que nós pudemos acompanhar e que é onde ele se fundamentou enquanto um presidente de sucesso do Santos, para pensar em como que foi essa gestão dele. E aí eu acho que a gente começa pensando no legado que ele recebeu. E por que eu falo isso? Porque muita gente que vai ter votado nele vai pensar, eu quero de volta este Santos vitorioso de 2002, 2003, 2004, principalmente. Foi um período muito bom do Santos, foi um período que o Santos quebra esse jejum muito longo e principalmente é colocado de volta numa visão, né, melhor, assim, num cenário melhor do futebol. Acho que o Marcelo Teixeira vem de novo para evitar que o Santos caia nesse ostracismo que estava em 2002, mas num período muito mais difícil, porque ele pega o time na segunda divisão, coisa que não aconteceu em 2002. Mas o que eu queria falar é, eu acho que esse sucesso que ele teve em 2002 mascara um pouco algumas decisões erradas que ele tomou, não só em 2000 e 2001, mas em toda a gestão dele. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas não lembram que 2002 aconteceu apesar da vontade do que o Marcelo Teixeira acreditava como uma gestão ideal do futebol. Para o Santista com um pouco mais de idade, que acompanhou, que estudou isso, esse período do Santos, 2001 foi o ano em que o Marcelo Teixeira resolveu que queria investir no time absurdamente, sem muita noção, sem muito estudo. Contratou vários jogadores, vários medalhões, esgotou os cofres do clube. Tem até várias histórias de que ele colocou dinheiro próprio e depois se tornou o credor do Santos. Não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, mas o fato é que vieram muitos jogadores muito caros, né? Aí a gente faz aquela lista. Carlos Germano, Kleber zagueiro, o Márcio Santos, acho que veio nessa época, Rincon, o volante, que já tinha jogado no Corinthians, tinha acabado de ser campeão mundial de 2000, Marcelinho Carioca, Edmundo, Valdir Bigode. Então o Santos teve muitos jogadores de salários altos, né, os chamados medalhões, entre 2000 e 2001. E foi um time que acabou não dando em nada. E a história é que o time não tinha, ficou sem dinheiro, veja só que novidade. Dinheiro que era do próprio Marcelo Teixeira. E aí a lenda é que em 2002 chegou e só tinha sobrado jogadores que vieram de times pequenos, ou menores, com todo respeito, e jogadores da base. E aí você tem o time de 2002. O time de 2002 ficou muito conhecido como uma nova geração de Meninos da Vila, mas não tinham tantos jogadores da base assim. Tinham muitos jogadores com passagem em outros clubes, de pouca expressão e sem muito sucesso. Tinha o Fábio Costa, beleza, o Fábio Costa já estava no time, jogador experiente, mas também não tinha passagem em grandes clubes, também não tinha grandes conquistas. André Luiz, poucas passagens, Alex, zagueiro da base. Léo vinha de outro time, acho que do Nilson João de Arara, se eu não estou enganado. O Maurinho também vinha de outro time. Elano, Renato. O Elano veio do Guarani, se eu não estou enganado. O Paulo Almeida. Então, vários jogadores que eram muito jovens, vinham de outros times, mas que já estavam no Santos em 2001 e que só entraram em 2002 porque o planejamento ou a ideia que o Marcelo Teixeira tinha para 2001 deu errado, fracassou. E aí a opção que sobrou foi utilizar esses jogadores. Robinho, Diego, William, o próprio Alberto, que tinha um pouco mais de idade, mas também já tinha passado por outros clubes sem muito sucesso. Então o time de 2002 foi montado meio que independente do que o Marcelo Teixeira acreditava ser a melhor opção para o time. Na verdade, era a opção que tinha sobrado, com um treinador
que assumiu as rédeas, e aí a gente tem um outro elemento que não é exclusivo do Marcelo Teixeira, mas que é muito comum nessa história recente do Santos, que é o Santos consegue bons resultados quando tem um treinador que assume a direção do futebol e deixa a gestão um pouco fora disso. Foi o que aconteceu com o Leão, foi o que aconteceu com o Luxemburgo, o Santos chegou na final da Libertadores com o Cuca, vice da Brasileiro com o São Paulo. Então, treinadores que centralizam, que assumem o comando, a gestão do futebol e mantém a diretoria um pouco mais à margem, assim. E aí isso acaba mostrando que é uma diretoria que não atua na gestão do futebol, que é uma coisa que o Santos precisa nesse momento. Afinal de contas, não sei o que o Marcelo Teixeira vai fazer exatamente, né? Mas se ele não mantiver o Marcelo Fernandes, eu espero que não mantenha, ele vai ter que trazer um treinador que tem esse tipo de perfil ou achar um gestor de futebol que consiga fazer isso bem, porque ao que tudo indica, se ele tiver... Ao que tudo indica, mas não que seja um fato comprovado, mas se for ele a gerir o futebol, talvez a coisa não saia tão bem. Enfim, 2002, quase que acidentalmente o Santos é campeão brasileiro, mas não só isso, mantém uma base muito forte. Para 2003 chegar na final da Libertadores com um time muito, muito bom, podia ter vencido aquela Libertadores, é que o Boca era excelente também, muito bem treinado pelo Mago Bianchi. E 2004 traz o Luxemburgo, de novo um treinador que mantém o time na própria mão, é campeão brasileiro e é o último título brasileiro do Santos. E em 2005 sai o Luxemburgo, sai o Robinho, o time desmonta. É o ano do 7-1, enfim. E faz um campeonato bem abaixo, assim. E aí, tanto que em 2006 volta o Luxemburgo. E aí que o Santos consegue ganhar 2 títulos. Mas para além disso, assim, para quem lembra, né, o Luxemburgo trouxe muitos jogadores que não tinham capacidade, assim, e aí a gente levanta suspeitas com relação, de novo, sem acusar ninguém, mas com a relação do Luxemburgo como empresário, ou da relação dele com outros empresários. E aí vinha aqueles jogadores de qualidade duvidosa do Irati, quem lembra desse período, enfim, quem viveu lembra desse período, sem conquistar títulos também, além dos paulistas. E sai o Luxemburgo e começa um período muito ruim do Santos, que é 2008, 2009, quando o Santos quase cai. E é nesse cenário que que o Marcelo Teixeira perde a sua reeleição. Então ele é eleito em 2000 e aí é reeleito seguidas vezes até 2009. Deve ter tido umas 3 eleições nesse período. E aí em 2009 já tem um desgaste porque o Santos teve 2 anos de luta contra o rebaixamento. E isso deixa uma impressão muito ruim do final da gestão do Marcelo Teixeira. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar do Marcelo Teixeira é a gestão dele, na minha opinião, não foi tão boa quanto os títulos sugerem. Eu acho que teve essa volta do Santos a um momento de conquistas, mas a maneira como foi feito, eu acho que não tem tanta responsabilidade dele. Primeiro, pela maneira como 2000 e 2001 foram geridos, né, foram administrados, e depois, no momento de conquistas, pela interferência ou pela presença de treinadores que acabavam guiando o time de futebol. Por um outro lado, eu acho que, e aí a gente volta a falar de legado, se ele pegou um time que tinha boas possibilidades na base, 2002, sim, a gente lembra sempre dos garotos que vieram da base, também é inegável que ele deixou bons valores na base para que o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro fizesse uma boa gestão. Então, existe aí um legado que ele deixou que é inegável. Então, se eu tô talvez tirando um pouco dos méritos dele por ter deixado o Robinho e Diego, eu não posso de maneira nenhuma deixá-lo sem nenhum mérito por deixar Ganso e Neymar para o próximo presidente. Então,
A minha expectativa com relação ao governo do Marcelo Teixeira, ela não é muito boa, principalmente por essas decisões que, na minha opinião, não foram bem feitas durante o seu período mais vitorioso no Santos. Por um outro lado, eu acho que tem alguns elementos que podem fazer com que eles tenham uma boa gestão no Santos. E quando eu digo uma boa gestão, é uma coisa que a gente esperava muito, a gente talvez não todos, mas enfim, eu pelo menos esperava muito do Andrés Rueda, que é, ainda que ele não tenha uma gestão vencedora, ele possa ter uma gestão bem administrada para o futebol. De novo, no histórico dele, pouca coisa sugere que ele vá fazer isso enquanto gestor do Santos. Mas primeiro, como eu disse, ele deixou um legado, sim, e mesmo que ele não seja absolutamente vitorioso, se ele deixar um legado para o próximo presidente, já vai ser um ponto positivo. E segundo, existe a possibilidade de a pessoa estudar e se aprimorar. Eu não vou tirar essa possibilidade dele, não vou colocar que é impossível que ele tenha aprendido com os próprios erros. Torço muito, inclusive, para que ele tenha aprendido, apesar de não ser exatamente a minha crença absoluta. Acho que tem certos, não vou nem falar vícios, mas assim, algumas convicções que as pessoas carregam, algumas idiosincrasias que não são difíceis de mudar, assim. Torço muito para que Marcelo Teixeira tenha estudado, tenha se aprimorado, tenha melhorado, use a experiência que ele tem a seu favor. Ele é uma presença política muito forte dentro da Vila Belmiro, tanto que antes de ser eleito ele já era presidente do Conselho Deliberativo. Imagino que ele vai acabar com o comitê gestor, ou seja, vai concentrar ainda mais o poder na mão dele. E aí, espero que ele tenha aprendido muito com os erros dele, não cometa os mesmos erros e melhore o que ele fez de bom na passagem mais vitoriosa dele. Parece que o que ele fez de bom foi ganhar títulos. Eu acho que não. Eu acho que o que ele fez de bom foi deixar bons valores para o próximo presidente. E isso é relativamente pouco perto de coisas que eu acho que ele fez que foram negativas, como deixar o futebol muito a cargo dos treinadores e de gerências ruins também. Acho que ele vai ter um grande desafio, um enorme desafio, que é pegar esse Santos na segunda divisão. Acho que vai ser muito difícil subir. Eu não tenho expectativas muito otimistas. Eu acho que ele não era o melhor candidato nesse momento, mas já eleito, torço muito para que ele faça uma gestão excelente, porque experiência no cargo ao menos ele tem, e isso pode ser uma coisa muito importante. A gente viu como o Rueda, que era alguém que não tinha experiência nenhuma, foi, o José Carlos Pérez também, o Modesto Roma também. Então vamos ver se o fato dele ter trabalhado já no Santos, o fato dele conhecer mais do ambiente do Santos, contribui. E torcer para que não seja exatamente o inverso, não. O fato dele conhecer já traga vícios dessa política que às vezes é mal sucedida. No mais, toda a torcida para que ele tenha mais acertos do que erros. Acho que vai errar, mas espero que acerte e em maior número. E que consiga fazer esse Santos subir e voltar num caminho que seja mais vitorioso, né? Enfim, essa é a minha reflexão para o momento. Também queria fazer uma reflexão sobre o próprio rebaixamento do Santos, mas eu vou deixar isso um pouco para mais tarde, assim. Então, no mais, muito obrigado a todos por assistirem o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da eleição de Marcelo Teixeira para mais uma gestão do Santos Futebol Clube. Obrigado a todos, para cima deles, um abraço.